Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Super Difusora, feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. E hoje é sábado, 20 de julho. 20 de julho comemoramos o Dia do Amigo. Hoje é também Dia Internacional da Amizade e estamos comemorando 55 anos da primeira viagem espacial. Primeira viagem à Lua, né? Viagem tripulada, que aconteceu no ano de 1969. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Niximbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda. E Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, a produção de Mônica Chirosa, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo, diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atuti. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. E nós renovamos aqui nosso boa tarde a você, ao senhor, à senhora, para fazermos uma viagem aqui neste Jornal do Meio-Dia especial de sábado. Hoje falando sobre a segunda festa tropeira, que acontece em Itapetininga de 25 a 28 de julho, no recinto de exposições Acácio de Moraes Terra. Essa festa terá leilões, desfiles de animais, praça de alimentação, apresentando aí também várias novidades, né, dos expositores de vários estados brasileiros. O idealizador dessa festa é o empresário e criador Martin Franklin Hermann. Ele que é proprietário do Criatório Campeãs da Gameleira, um premiado criador de muares e asininos, e vem aí trazer novidades para essa festa tropeira de Itapetininga. Aliás, o Martin Frank Hermann é premiado internacionalmente. E a organização dessa festa estará a cargo de Carlos Reze. Vamos então saber um pouco mais sobre esse assunto, conhecer um pouco mais dessa atividade no trabalho que realizamos então na propriedade do senhor Hermann. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. E como anunciamos na abertura, nós teremos então de 25 a 28 deste mês, no recinto de exposições Acácio de Moraes Terra, a realização da segunda festa tropeira de Itapetininga. E por conta disso, nós estamos aqui, né, na agradável propriedade do Martin Frank Hermann, ele que é o idealizador dessa festa tropeira aqui em Itapetininga, que vem dando excelentes resultados. Ele vai conversar conosco, falar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua atividade, o tipo de criação que ele realiza aqui no distrito de Morro do Alto, né, para essa edição especial do Jornal do Meio-Dia. Primeiramente, então, muito boa tarde, Martin Frank Hermann. Boa tarde, seu Antônio, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora de Itapetininga e região. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, espero que vocês tenham uma grande festa, que é o que nós estamos procurando proporcionar para todos vocês.
Herman, se nós estamos tendo a segunda festa, é porque a primeira deu certo, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que foi a experiência de realizar a primeira em Itapetininga e a segunda, que agora, a exemplo da primeira, vai acontecer também lá no recinto Acácio de Moraes Terra. Seu Antônio e telespectadores, o que aconteceu foi o seguinte, a gente já tinha essa vontade há muito tempo, tivemos a oportunidade de realizar a primeira, mas nós tínhamos um prazo muito curto. Então ela teve um êxito brilhante, porque ela não deu tanto trabalho como está dando essa. E também não deu o movimento que a gente esperava que a gente fosse ter, por consequência de tempo. Nós tivemos apenas 17 dias para realizar a festa. Já essa não, nós tivemos mais tempo, que é de conhecimento público, que o Estado é o proprietário do recinto de exposições na cidade. Então há todo um procedimento técnico para que esse recinto seja, vamos dizer assim, emprestado para a prefeitura poder nos ceder o parque para a realização desse evento. Legal. Como os senhores podem perceber aí pelas imagens, né, ao fundo aqui os animais correndo aqui, nós estamos na campeã da Gameleira, é o Criatório Campeãs da Gameleira, que é de propriedade, então, do Herman, que nos recebeu aqui com muita atenção, com muito carinho, para falar um pouco sobre essa atividade. Eu queria que você explicasse para a gente, Herman, antes de voltarmos para falar especificamente da festa. Aliás, está conosco também aqui, daqui a pouquinho vai conversar com a gente, o Carlos Reze, que é um dos organizadores. Ele é o organizador, então, dessa festa. Mas como é que nasceu, Herman, essa sua relação, essa sua paixão aí por criar animais? Bom, a paixão é uma coisa de família, isso começou com os meus pais. Eles vieram da Europa, o meu pai achava que uma criança, para não ter envolvimento com droga e outras coisas, que tinha que ter animais e tinha que cuidar deles, ou seja, dar função para a criança para ela não ficar à toa. E ele era criador de cachorro na Europa, minha mãe alemã também, e o pai dela gostava de cavalo. Aí ela chegou à conclusão que tinha que ser o cavalo, e eu, na verdade, não fui nem para o cachorro e nem para o cavalo, que eu gosto de burro e mula para viajar. E há quanto tempo está instalado aqui? Nós chegamos aqui em Itapetininga em 98. Começamos com esse trabalho e em 2014 o criatório já passou a ser o criatório de referência no Brasil, melhor criador e melhor expositor, que a gente vem mantendo o título até hoje. Embora que tenha acontecido um episódio em 2006, nós colocamos um container no avião e levamos ele para os Estados Unidos, para Bishop Mill Days, na Califórnia. E lá nós ganhamos com o jumento, nós levamos 3 animais. Foi um jumento grande campeão adulto, um grande campeão jovem e uma mula que pegou 3º lugar em 900 mulas. E lá, então, nós fomos homenageados como melhores criadores de asininos e muares do mundo, coisa que eu nunca achei que os americanos iam permitir para um estrangeiro. Então, para a gente que é leigo no assunto, Herman, parece que o jumento, o asinino, enfim, é oriundo e ali da regiões quentes, regiões do Nordeste e tal, semiárido. De repente, Itapetininga tem um clima mais temperado, um clima mais frio. Os animais se adaptam bem a esse tipo de clima também? Eles se adaptam a qualquer clima, até porque o cabelo do jumento é muito grande. O que acontece é que realmente o senhor tem toda a razão, ele é oriundo do norte da África, onde começaram os asininos. Assim como o cavalo árabe também é daquela região na linha do Equador, que é um lugar muito quente, os dias são quentes e em função do deserto também de noite é frio. E esse frio da noite faz com que eles se adaptem bem em climas tropicais, porque nós estamos aqui exatamente no Trópico de Capricórnio, né? Então nós ainda estamos no limite de baixo da variação do Sol de baixo para cima no planeta. Muito bem. Então, mas como que nasceu a vontade de trabalhar justamente com esse tipo de animal, com o muar, né, que é derivado aí de um cruzamento? Fala um pouquinho para a gente como é que surge aí o burro, né, a mula, que são animais caracteristicamente animais fortes, animais de carga, né? Como é que nasceu a vontade de trabalhar com esses animais? Não é que eles são só para carga. Aconteceu assim. Como eu sou filho de europeus, né, que eles já morreram os dois, eu era obrigado a fazer adestramento clássico e as provas de hipismo. Só que isso é uma coisa que eu nunca gostei. As vestes, o casquete, as botas de cano alto, praticamente aquela roupa do hipismo é como se fosse um terno, só não se usa gravata. E eu gostava de viajar. E toda criança, eu espero que as pessoas entendam isso, eles gostam de coisa que tem um movimento brusco, rápido, mas eles querem perenidade nesses movimentos. Então, por exemplo, quando você faz uma prova de obstáculo, e eu fiz várias, você vai contra o relógio.
e depois você fica sentado olhando os seus opositores. Quando você faz uma prova de adestramento, você tem que cumprir os objetivos propostos naquela prova e você também tem um prazo curto para a realização disso. Ora, o que acontecia? Como eu era uma criança normal, como todas as outras, eu queria montar num cavalo de manhã às 5 horas da manhã e descer de noite, que era o que os meus filhos fazem aqui. Aí, em função disso, eu peguei amor pelas viagens. E qual é o animal mais apropriado para as viagens? Os muares. Por quê? Porque eles têm um andamento extremamente confortável, eles têm uma rusticidade exacerbada, eles têm menor carência nutricional, eles adoecem menos, né? E essa resistência física te garante uma viagem extremamente segura. Outra coisa, escureceu, às vezes você viaja durante a noite. O cavalo e a égua, normalmente, eles não dão muita atenção porque eles estão fazendo, assim como os asininos também. Mas o burro e a mula, eles têm a perspicácia de se autopreservarem muito mais ainda quando eles enxergam menos do que já é o natural dos equídeos. Porque os equídeos, eles se orientam muito mais por olfato e audição do que por visão. A visão deles já naturalmente é um pouco prejudicada. Saindo um pouquinho, né, desse bate-papo, falando da propriedade, dos animais e tal, dizem que aquele quadro pintado da independência do Brasil, que aparece aqueles cavalos lindos lá, né, aqueles... não é bem aquilo, tinha ali os animais burros, tinha jumentos, é isso mesmo? É claro, porque esses animais eram usados para longas viagens. É nítido e claro que naquele quadro... Subir aquela serra também não era fácil, né? E não é só subir a Serra do Mar, é andar do Rio de Janeiro para cá, ou de outras regiões longínquas no meio do mato. Então, é claro e patente que aqueles cavalos brancos, por exemplo, não estavam todos lavados, com a crina impecável, sem nenhum carrapato. Aquilo é coisa, como eles dizem, para inglês ver, né? A realidade é que era o batidão com burro e mula, até por causa do perigo das onças pintadas e das sussuaranas, que os muares normalmente percebem essa aproximação desses animais com muito mais facilidade do que o cavalo, por exemplo. Que legal, olha uma aula de história aqui, Antônio Rodrigo, telespectadores, ouvintes do Jornal do Meio-Dia, né, falando aí sobre a utilidade, a importância desses animais. E o Herman é proprietário desta belíssima propriedade, né, cujas imagens o Antônio já captou algumas e nós vamos colocando no decorrer do programa, mas a gente vai então a um pequeno intervalo e a gente já volta conversando mais com o Herman, falando aí algumas particularidades dos animais e mais especificamente aí da festa, o que teremos, o que vai acontecer, aproveitando aqui a presença também do Carlos Rez. Então fique ligado, a gente volta já já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. Hoje fazendo aqui, né, do Criatório Campeãs da Gameleira, que é de propriedade do Martin Frank Herman, que está conversando conosco, falando aí sobre os animais. E nós vamos agora falar um pouquinho mais da festa, que começa já na próxima quinta-feira, e estamos também aqui com a presença do Carlos Rez, que é organizador dessa segunda festa tropeira de Itapetininga, para falar um pouquinho o que as pessoas podem esperar, então, dessa festa. Muito boa tarde, então, Carlos Rez. Boa tarde, Antônio Luiz. É um prazer aqui estar com vocês nesse sábado. Muito obrigado pela oportunidade. A partir do momento que o Herman, em 2006, fez a cavalgada de Cruz Alta a Sorocaba, passando por Itapetininga, em 66 dias de cavalgada em cima de um moar, junto com uma tropa e com outros companheiros, ele idealizou fazer essa festa em Itapetininga, porque aqui é o polo central do tropeirismo. Todo mundo acha que é Sorocaba, mas não é Sorocaba, é Itapetininga. E nos últimos 40 anos do tropeirismo, terminou-se o caminho das tropas em Itapetininga. E nós conseguimos, ele conseguiu,
conversando com o pessoal da prefeitura, com o prefeito atual, fazer a primeira festa em 2023, foi na última semana de julho, e nós combinamos de ter toda a última semana de julho a festa tropeira. A festa tropeira é o encontro de comitivas de muladeiros. Ela quer resgatar a cultura do tropeirismo na cidade de Itapetininga, porque o tropeirismo é a essência da nossa vida em Itapetininga e Sorocaba. Foi isso que desenvolveu os nossos municípios. Então é importante que nós tenhamos essa cultura, o resgate da cultura, para que o povo atual, a criança, o jovem, o adolescente, possam entender da onde surgiu a história de Itapetininga e o crescimento dessa cidade. Agora, essa festa terá expositores de outros estados também? Nós estamos convidando, estão vindo comitivas de outros estados, são parceiros nossos, parceiros do Herman nessa longa jornada que ele tem na criação de asininos e muares, e nós permanecemos dentro do parque os 4 dias de festa. Então nós vamos entrar dia 23 e 24, é a chegada das comitivas e a montagem do recinto de exposições com os expositores, e nós pernoitamos lá todos os dias de festa e fazemos a festa acontecer das 10 da manhã às 22 horas. O que vai acontecer nessa festa? Além de nós estarmos lá pousando e as comitivas presentes, onde poderá se ver como que os tropeiros conviviam com as suas cabanas, com as suas tendas e fazendo a sua própria refeição, nós temos provas de muares todos os dias, que são provas de marcha e de morfologia. Nós temos na sexta-feira o leilão Ouro da Gameleira, que é um grande leilão que o Herman organizou com asininos e muares. No sábado, nós temos um queima do alho. A queima do alho é a comida típica tropeira. Quando os tropeiros fazem as suas viagens, eles têm que parar para comer em algum momento. Então eles fazem o arroz carreteiro, fazem um feijão gordo, uma farofa de carne, e assim nós vamos fazer no sábado para 800 pessoas, com a renda em prol das instituições de caridade de Itapetininga. E no domingo, um costelaço para 2.000 pessoas, em prol também das instituições de caridade de Itapetininga. Agora, em relação ao leilão, teremos mais de um dia de leilão? Não, o leilão somente na sexta-feira, porque o leilão ele é presencial, os animais estarão dentro do recinto, mas ele também é transmitido pela internet para o mundo inteiro. Então, o leilão acontece na sexta-feira às 19 horas e termina com 33 lotes no final. Nesse leilão é importante ressaltar que os 3 primeiros lotes que iniciarão o leilão, 2 serão em favor do Fundo Social de Solidariedade do município e um em favor dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, pela tragédia que acometeu o estado. Ou seja, a festa ela vai trazer benefícios, né, para a cidade, porque vai dar essa assistência social aí aos mais necessitados, ajudar, como você disse aí, aos desabrigados do Rio Grande do Sul, mas também é muito útil para a cidade, né, para o comércio, para a rede hoteleira, para tudo mais, porque vem gente de vários lugares, né? Com certeza, do Brasil inteiro. Nós temos amigos do Sul, tem uma comitiva vindo do Pará, do Mato Grosso do Sul, enfim, de todos os estados, provavelmente terá pelo menos um representante aqui conosco. Que bom, que bom. Então começa agora quinta-feira e vai até domingo, então, essa segunda festa tropeira aqui em Itapetininga. Você dizia que o Herman fez essa caminhada do Rio Grande do Sul até... O Herman é passando por Itapetininga, por uma Sorocaba. lenda viva. É mesmo? Porque ele, em 2006... foi um projeto que foi até filmado pela Rede Globo, no Globo Rural, e ele desceu com as tropas dele, combinando com vários fazendeiros do meio do caminho, desceu carregado com os caminhões e subiu de Cruz Alta até chegar em Sorocaba, passando por Itapetininga. Foram 66 dias de cavalgada. Legal. Vou pedir para você passar o microfone para o Herman, para ele contar como é que foi essa experiência, né? Como é que ele se sentiu fazendo aí essa longa jornada. Para você chegar a ponto de idealizar a festa, é porque essa viagem é maravilhosa, né? Certo. Você vai misturando a cultura que a gente tem no nosso estado com a cultura sulista, porque ser gaúcho em si é manter a tradição da pilcha, que não é o caso só do Biriva, que era o paulista, que ia buscar a tropa, ou só do pessoal do Rio Grande. E aí você vai convivendo com o pessoal do Rio Grande do Sul, com o de Santa Catarina, do Paraná até chegar em São Paulo. Então são 4 estados que as pessoas se comportam com uma certa similitude, mas não exatamente da mesma maneira. Então você vai adquirindo essa batida de mudança de comportamento. Mas o que é interessante também é que houve muita miscigenação de quem descia e de quem subia. Então você acaba vendo que essa cultura se perenizou nessa região inteira,
por causa dessa união matrimonial entre as pessoas que iam e vinham. Até porque esses povoados cresceram e começaram ao redor da BR-116, tá certo? Até chegar em Itapetininga e gerando municípios que eram formados dessa maneira. Muito bem. Aliás, o prefeito de Itapetininga, né, o Jefferson, o presidente da Câmara, o Edson, são lá do Rio Grande do Sul e são muito ligados nessa atividade do tropeirismo, no trato com os animais, né, com os cavalos e tal, a vida campeira. E isso, aí vocês associaram, né, o seu desejo de fazer a festa, o seu gosto pelos animais e também a paixão que eles naturalmente já têm, né? A terra do Jefferson, ele nasceu em Santa Rosa, é uma terra missioneira, porque o oeste do Rio Grande do Sul é composto em cima por missioneiros e embaixo pela região do que eles chamam de Pampas, né? Então, as tropas saíam dessa parte oeste do estado de uma cidade chamada Santo Ângelo, que é a primeira cidade missioneira do oeste do Rio Grande. Aí outra parte dela saía da parte central de uma cidade chamada Cruz Alta. E havia uma terceira via, que era a terceira via chamada Via de Viamão. Então era uma via que era mais litorânea. O que ocorria é que eles se afunilavam todos na passagem do Rio Pelotas, porque havia na época a tributação. Por isso que esses moares só podiam ser criados ser oriundos do Rio Grande do Sul. Eles também eram criados no Uruguai e na Argentina, por causa da história das mulas usadas na Bacia do Prata, para transportar a prata, né? Porque a Argentina é argentum, que é prata a Argentina é oriundo disso aí do latim. Então fazia-se a tributação no Passo de Santa Vitória, a hora que eles entravam no lugar de Santa Catarina chamado Coxilha Rica. Por essa razão é que só se criava lá. No restante do Brasil era proibido. Aí a turma fala, mas tinha os tropeiros do resto do Brasil. Realmente tinha. Eles vinham aqui em Sorocaba, ou Itapetininga no fim, compravam as tropas já tributadas, né? E aí elas se pulverizavam já carregando mantimentos, carregando correspondência, carregando dinheiro, carregando carta, um monte de coisa que era pertinente da época. Tecido, sal e seja o que for. Ou seja, o desenvolvimento econômico, né, do Brasil, do nosso estado, se deve muito, né, a esse pessoal. Foi a nossa base. Na época não havia indústria automobilística, né? Então os cavalos e os muares já tributados, os muares, no caso, já tributados, e os cavalos faziam como se fosse o serviço do carro. Agora, por que interessava tanto essa tributação das mulas? Porque a mula era o caminhão da época, né? Um cavalo, para o senhor ter uma ideia, ele puxa uma vez o peso dele, o burro puxa duas. E como eu falei já antes, ele não tem tanta carência nutricional e nem de preocupação com medicamento. Então é um meio de transporte barato, como era logo depois a sequência dos carros pesados a óleo diesel, quando na época o diesel era mais barato que a gasolina. Houve uma mudança considerável com a chegada, né, o avanço aí do progresso, da tecnologia. Mas os animais não deixaram de ser importantes, né? Não, porque nós temos um país tropical. Nós temos o maior rebanho bovino do mundo, são mais de 200 milhões, a gente tem mais boi do que gente no Brasil, e ninguém vai mexer com essa tropa toda no interior de um país continental com cavalo, porque ele não aguenta o calor, e nem com moto, porque às vezes você pensa, o boi só cresce numa grama, só que tem muito capim que é de toceira, então não tem como você andar com a moto atrás desse rebanho, certo? E a moto também você tem que ter um lugar para abastecer. Quando você anda num país continental, são assim, milhões de passagens de milhões de quilômetros que você não tem como abastecer. E aí o burro ele se alimenta com capim, aí você dá água para ele e está feito o serviço. Ou seja, o custo de manutenção, da criação desses animais sai mais vantajoso, então. Sem dúvida nenhuma, né? E o preço de um animal, por exemplo, no leilão, quanto o mínimo, por exemplo, e até quanto pode chegar? Seu Antônio, o que acontece é o seguinte, nós temos duas categorias de moares. Nós temos os moares que são de serviço, então normalmente você vende em caminhões fechados. Você vende 20 animais num caminhão trucado fechado e você vende um pelo outro ao redor de 4 a 6 mil reais. Depende da qualidade da tropa que o senhor está atendendo e não só a qualidade como a idade. Depois o senhor tem um outro grupo de animais que é o grupo de animais de patrão. Esses eles giram ao redor de 10 até 25 mil, que são animais de conforto, mas não são animais de pista. Quando o senhor entra, tem alguns animais até de patrão, quando eles são muito lindos, que eles chegam a valer 50, 60, 70. Agora, quando o senhor vai para os animais de pista, como por exemplo Itapetininga, vai dar 50 mil reais em prêmios. São animais que vão para disputar e vão para ganhar, ninguém vai lá para perder, tá certo? Então, se o senhor pegar um animal que sempre é bem premiado, que traz o
o cuidado, a despesa do cuidado e um retorno operacional, e o gosto, a vaidade também, né? O prazer de você ter um campeão, aí esses animais chegam a custar até 500 mil reais. E tem animais que têm uma estima tão grande pelo dono que chegam a, assim, entre aspas, não ter preço. É lógico que chega sempre um momento que você não resiste, mas normalmente são animais que vão quase a não ter preço. Agora, o cruzamento do jumento, de repente, com uma égua de raça, isso gera um animal também de melhor qualidade, ou melhor custo, pelo menos? Na questão de custo não é tanto, né? Agora, quando você pega éguas boas, o acasalamento entre o asinino e o equino, o jumento, ele imprime 70% do produto, ou seja, do burro ou da mula, vem dele. Certo. Então, ele tem que ser realmente brilhante no criatório. Né? Agora, as éguas são 30%, mas 30% também é significativo. Sim. Então, o que cada vez mais se procura, principalmente no quesito acabamento e beleza morfológica, né, que o cavalo tem muito disso, veja, por exemplo, a beleza do cavalo árabe, aí você entra em animais que têm raça, que têm genealogia definida, que têm patrimônio genético, que vão te gerar muares, além de alta qualidade, com alta beleza. Depois também, se a gente tiver a oportunidade, eu quero mostrar isso para vocês, aí vocês vão, inclusive, na parte das filmagens, né, que vão para o YouTube, mostrar mulas de sela, que são as mulas do primeiro time do Brasil. Legal. Bom, inclusive com imagens que o Antônio já pegou e vai pegar outras também aí, você cria aqui, né, também éguas, cavalos também, para que possa chegar, de repente, até esse cruzamento e esse resultado bonito que nós estamos podendo ver, né? Sem dúvida. O que acontece aqui? Nós criamos asininos também. Tá certo? Que é o jumento e a jumenta. Porque o burro e a mula são frutos híbridos entre o acasalamento de um jumento com a égua. Certo. Quando você cria os jumentinhos e você quer que eles sirvam jumentas e sirvam éguas, você é obrigado a normalmente deixar sempre um potro ou uma potra crescendo com eles, para que eles tenham o convívio olfativo com o equino. E daí eles passam com o tempo a desenvolver a libido. Tá. E aí é uma coisa que você tem que fomentar para que o cliente que compra os seus jumentinhos não tenha dificuldade nas fazendas em acasalar esses jumentinhos com as éguas, porque o maior volume de produção dos jumentos é com as éguas no Brasil e não com as jumentas. Agora, uma pergunta aqui de curioso, de quem não entende nada. A gente fala sempre do jumento com a égua, mas o inverso também pode acontecer? Por exemplo, o cavalo com a jumentinha? Quando você faz o acasalamento inverso, e aí é o garanhão, não o cavalo, porque o cavalo é o garanhão castrado, né? Tá. Você joga ele na jumenta. Primeiro, ele também não tem apetite sexual por ela. Segundo, a cérvix da jumenta, que é o colo do útero, é muito apertado. Por essa razão, o jumento ejacula muito espermatozoide e o cavalo menos. Então o garanhão no caso, né? Até eu tô errando. Então o garanhão tem mais dificuldade de fecundar a jumenta do que o acasalamento inverso. É um segundo problema. O terceiro problema, a parte interna da jumenta, ela é menor, obviamente, do que da égua. Então você cria um produto dentro de um útero que o comprime um pouco mais. Quando você comprime aquele produto um pouco mais, você começa a ter uma cabeça às vezes não tão bonita, e você tem uma coisa que é muito legal, que são as angulações dos membros que passam a ser melhoradas, inclusive na garupa. Isso confere mais marcha para os indivíduos. Ora, mas a marcha para a tropa que vai para o serviço, ela não é boa. O bom para o trabalho é o diagrama diagonal, ou seja, os animais que vão mais para o trote, porque isso confere mais resistência física. Aí tem mais um problema também. As jumentas, normalmente, boa parte delas morre no momento da aparição, porque o garanhão é grande e elas são pequenas, então há uma perda, já é mais difícil de enxertá-las. Depois há um volume de perda grande. Aí depois elas têm um pouco menos de leite do que as éguas, né? E tem mais um problema também. Normalmente a lactação, o ideal é que ela vá até o 6º mês. O que acontece, como a jumenta é muito menor e eles mamam na parte inferior da mãe, quando a jumenta é a mãe, eles começam a abrir muitos membros. Então você começa a ter problemas de aprumos dos membros, principalmente anteriores, que eles vão abrindo, e aquilo começa a virar um defeito na mão do muar, que inclusive por essas razões todas que eu expliquei, se dá o nome a isso de Bardotto, né? Então você tem esse problema. E ainda tem o problema da resistência física, que é menor. Então é um acasalamento que no Brasil não é usual.
Aí alguém pode falar assim, olha, na Colômbia se faz, mas o problema é que o cavalo, o garanhão passo fino da Colômbia, é um garanhão pequeno. E aí você não tem alguns dos problemas que eu estou mencionando. Quer dizer, então o risco é muito grande, né, da perda do animal. Agora, tecnicamente, você tem que contar uma propriedade como essa, que tem diversos animais. Você tem mais de quantas centenas aqui? Aqui tem 2 centenas. 2 centenas. Então tem que ter um acompanhamento meio que permanente de técnico, veterinário, pessoal para estar acompanhando aí, né, o estado de saúde deles. A gente zela dos animais, porque a nossa tropa é a tropa de elite do país, né? E naquele ano 2006 eu fui homenageado nos Estados Unidos como o melhor criador do mundo. Então, em tese, porque a raça pega é a melhor tropa de asininos do mundo. Então, em tese, esse criatório é a base de qualidade genética e de animais muares e asininos do mundo. Então, realmente, você tem que ter um cuidado com esses animais, porque nós somos uma vitrine do planeta. Agora, em termos de espaço, Herman, ele precisa de uma propriedade muito grande ou ele se adapta bem assim? Você já falou que se adapta em qualquer lugar, mas o confinamento em espaços pequenos? A gente aqui pode confiná-los porque são animais de valor agregado maior. Quando você vai criar, por exemplo, a tropa de serviço, como eu mencionei, e você não vende um, você vende 20, você tem que ter espaço e um trato barato. Aqui no nosso caso, não é isso que acontece. Nós temos que estar de olho neles para que nada se perca nesse crescimento e nesse desenvolvimento, e nem no trabalho, no adestramento, na doma e etc., para que realmente você mantenha esse padrão de qualidade. E é assim, não é chegar num ponto e se acomodar, você tem que ser cada vez melhor, né? Porque o mundo vai evoluindo e as tropas vieram evoluindo e elas vão continuar evoluindo daqui para frente. Então, se você quer se manter no topo, você tem que trabalhar dia e noite para ir melhorando. Nunca, para o criador, nunca tá bom. Estamos conversando então com o Martin Frank Herman, que é o proprietário aqui do criatório Campeãs da Gameleira, essa propriedade bonita, e ele disse, né, nos contando que recebeu o prêmio internacional, melhor criador do mundo, ou seja, a sua história, a sua vida, a sua propriedade, a sua atividade é conhecida então internacionalmente e a gente quer parabenizá-lo por isso. Muito obrigado, né? Uma honra estar aqui conversando com o Herman. Fique ligado, então a gente volta já já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. De volta com o Jornal do Meio-Dia, edição especial deste sábado. Hoje apresentando aqui diretamente do Criatório Campeãs da Gameleira, aqui no distrito de Morro do Alto, onde tem essa bela criação aqui de muares. Nós estamos conversando com o proprietário Frank Herman, também com o Carlos Reze, que é organizador da segunda festa tropeira de Itapetininga. Enquanto isso, né, os animais aí desfilando. Herman, fala um pouquinho pra gente especificamente sobre esses dois, são duas mulas, é isso? Não, aí é um casal, é um casal. burro e uma mula, eles têm a mesma idade, 4 anos, e as categorias de julgamento são separadas, machos separados das fêmeas. E são animais espetacularmente marchadores, eles estão em cada um na sua categoria entre os 5 melhores indivíduos, eu vou dizer do mundo, porque fora do Brasil não tem nada que se compare com essa tropa do Brasil, né? E a diferença para vocês, ouvintes, entenderem, olhem, escutem esse diagrama de andamento que caracteriza a marcha. Embora vocês não estejam vendo, dá para ouvir bem a diferença desse andamento para o outro andamento que é o do trote, que é assim, pló, 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 que tem um movimento de salto. Esses animais, eles estão normalmente sempre apoiados no chão. Isso é que confere a qualidade de cômodo ao equitador, ao muladeiro no caso. E o cavalo de trote não tem isso, e o burro de trote também não.
Então, só para vocês entenderem a diferença da tropa de pista, de patrão e de viagem da tropa de serviço. Muito bem. Bom, agora em relação à festa, o que teremos lá então? Teremos quantas provas, Carlos? São 12 provas entre morfologia e provas de marcha. Morfologia é o aspecto físico, né? A beleza, a estrutura do animal. E de marcha, o que os nossos ouvintes poderão presenciar lá e ver essa diferença de andamento para o que eles estão ouvindo hoje, eles poderão ver presencialmente lá de quinta a domingo. Agora, quantos animais você acredita que devam estar participando dessas provas? Nós acreditamos que este ano nós vamos ter cerca de 70 animais nas provas de morfologia e de marcha e dentro do parque, pousando no parque, mais de 200 animais. Mais de 200 animais? Mais de 200 animais. Que legal. Bom, festa então tropeira. Segunda festa tropeira, a gente falou alguma coisa sobre o que vai acontecer, teremos leilão, teremos essas provas e tal. Vai ter show também? Não, as nossas festas elas não fazem show. Por quê? Porque a aglomeração de show é muito grande. Certo. E o público que nós queremos que esteja lá é a criança, é o adolescente. Nós queremos o público da família para entender a cultura tropeira. Então, toda a comitiva traz o seu violeiro, que é muito importante e típico, porque daí vai ter sempre uma moda de viola numa roda de viola. Opa. E aí é importante as pessoas estarem vendo. Então, o show levaria um público muito maior, que não é o objetivo, porque a gente não conseguiria mostrar a cultura. Certo. Durante os 4 dias de festa, haverão palestras, um simpósio cultural do tropeirismo. Estão vindo historiadores do Rio Grande do Sul, de outras cidades do município, aqui da região, Sorocaba, Taubaté, principalmente Itapetininga, para que possam estar falando sobre o tropeirismo, e nós vamos estar promovendo com toda a força política para fazer o Dia Nacional do Tropeiro. No ano passado, parece que houve transmissão aí por canais que transmitem esses eventos, né? Agro, enfim, leilões e tudo mais, algum canal especializado. Desta vez também a imprensa estará presente, cobrindo? Sim, o nosso leilão ele é presencial, porque todos os lotes estarão desfilando para o leilão, mas ele é divulgado pela internet no Brasil inteiro. E fora do Brasil, porque nós temos clientes internacionais. Legal. Então, de quinta a domingo, esse evento todo no recinto de exposições Acácio de Moraes Terra, a segunda festa tropeira de Itapetininga. E claro que o Herman estará lá, né, com esses animais bonitos que desfilaram por aqui, né, fazendo aí essa marcha belíssima e, claro, com todos, com muitos outros animais também participando aí desse leilão. Gostaria que vocês, então, reforçassem pra gente aí, né, como é que estão os convites, como é que estão os ingressos, é cobrada a entrada, tem ingresso à venda, como é que tá? Perfeito. A entrada é franca, não existe cobrança de entrada, então nós convidamos todo itapetiningano e a população da região para que venha nos visitar, venha conhecer, porque não vai ter custo. O estacionamento, como é necessário ter seguro de estacionamento, o estacionamento é cobrado R$20, que também é um preço módico, mas a entrada para a população de Itapetininga é totalmente franqueada. Importante que os convites, os ingressos para a comida, a queima do alho e o costelaço, a queima do alho no sábado e o costelaço no domingo, já estão com as instituições que vão ser beneficiadas, já estão vendendo esses ingressos. Então a população vai estar vendo aí na mídia, vai estar as instituições, para que ela já possa adquirir o seu ingresso para poder fazer degustar a queima do alho e degustar o costelaço. Ou seja, além de ver aí a beleza, né, a qualidade desses animais, a pessoa também pode usufruir da praça de alimentação. Com certeza, todos os dias. Sábado e domingo específico da queima do alho e do costelaço, mas todos os dias vão ter barracas com alimentação, com bebida, com doces e salgados. Legal, então. Carlos, eu quero agradecer aí a sua participação conosco no Jornal do Meio-Dia, a edição deste sábado, anunciando aí a segunda festa tropeira de Itapetininga, que todos nós acreditamos, ela será realmente um sucesso, né? Obrigado aí pela participação conosco. Quero deixar um convite especial para todo muladeiro e todo cavalgador da região e da cidade de Itapetininga. Quinta-feira, a partir das 7 horas da manhã, concentração na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Sul, onde é a antiga Parada das Tropas. Dali nós vamos montar uma cavalgada que parte às 9 horas da quinta-feira, dia 25, da frente da igreja. Vai percorrer o centro da cidade, passando pela Campos Sales, voltando ali pela Francisco Vale, pela
Pedro Voz. Pedro Voz e chegando no recinto. Legal. Então, convite para que todo cavaleiro da região, todo muladeiro da região venha fazer essa cavalgada com a gente. Muito importante a gente enriquecer e mostrar essa cultura. Está feito o convite a todos. Legal, muito obrigado, Carlos. Divulgar aquilo que é bom, aquilo que nós temos aí, né, de maravilhoso para mostrar, né, como nós estamos mostrando hoje aqui a propriedade do Martin Frank Hermann, que nos atendeu gentilmente, nos recebeu tão carinhosamente aqui. Obrigado, Hermann, e vamos então lá, vamos todos, né, para a segunda festa tropeira. Olha, quem agradece somos nós, né? Eu só queria aproveitar o ensejo, já que nós estamos aqui, nós falamos das mulas. Eu pedi para soltar 3 éguas que vão estar no recinto, no leilão lá na sexta-feira à noite, para que os ouvintes saibam novamente que é oriundo, a mula é oriunda do acasalamento do asinino com equino. Então as éguas, para quem for ver no YouTube, as éguas estão atrás da gente aqui, né? E vai chegar daqui a pouquinho, já está chegando um asinino, que é o jumento. Para quem tiver interesse em ver no YouTube depois, com a oportunidade de ver os animais, vai vir. Olha, um deles já está se manifestando que está solto aqui no piquete ao lado. E vai chegar o próximo para que o pessoal que tenha mais interesse em ver as imagens, veja no YouTube o pai, que é o jumento também, que nós vamos estar trazendo ele aqui agora. E muito obrigado à equipe, obrigado à Rádio Difusora e obrigado a todos os ouvintes e futuramente pelo YouTube a todos os espectadores. Legal, nós agradecemos mais uma vez, parabenizamos, Hermann, a você pela belíssima propriedade, pela criação maravilhosa, pelos animais tão bem cuidados, né? Sucesso, premiados até internacionalmente, e a gente se encontra então lá no recinto de exposições. Se Deus quiser, e muito obrigado. Se Deus quiser. Enquanto a gente faz aqui o encerramento, os senhores vão acompanhando, e quem está acompanhando pelo YouTube, a apresentação, então aí, né, final, mostrando um pouco mais dos animais aqui da propriedade do nosso amigo Hermann. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, a todos os internautas que nos acompanharam nessa edição especial de sábado, desejando um excelente final de semana, um grande sábado, um domingo maravilhoso, e a gente se encontra novamente na segunda-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, obrigado e até lá.